Bom, hoje eu vou falar um pouquinho por que consórcio é investimento. Consórcio é investimento por quê? Porque ao longo da duração do plano de consórcio, né, ao longo do contrato que você adquiriu, o seu plano de consórcio vai ter reajuste dentro desse prazo contratado. No caso, por exemplo, do consórcio Chevrolet, o reajuste está atrelado ao bem de referência. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um crédito lá, 60% do valor de um Onix 1.0 0 km, significa que você vai ter um crédito que vai estar sempre referenciado a 60% do valor de um Onix 0 km lá da fábrica, preço de fábrica. Então, o seu crédito vai estar sempre atualizado proporcionalmente a 60% do valor do carro ou do carro inteiro. Então, existe uma tabela de créditos que para ter créditos menores é montada uma tabela com percentual do valor do carro. Bom, vamos imaginar que você adquiriu um crédito de consórcio no valor de R$100 mil. Automaticamente, quando você paga a primeira parcela, em cima desses R$100 mil está acrescido taxa de administração, o seguro, o fundo de reserva. Então, se você somar as parcelas a vencer, você tem lá um saldo devedor, por exemplo, de 120 mil. Um crédito de 100 mil e um saldo devedor de 120 mil. Conforme você vai pagando as parcelas, você vai amortizando o saldo devedor. E aí tem um percentual de aumento no bem, no preço do bem. Subiu lá no bem 2%. 100 mil mais 2%, 102 mil. Aí você tem um saldo devedor no dia do aumento de 110 mil. 110 mil mais 2% dividido pelo prazo restante. Então, atualiza o crédito, atualizou o saldo devedor. Você concorda comigo que ao longo do seu contrato você vai amortizando esse saldo devedor, vai amortizando, vai chegar um determinado momento que ele fica menor que o crédito. Então eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem um crédito de 120 mil e hoje tem um saldo devedor de 40 mil. Então esse cliente ele reza para ter 10% de aumento. Nossa, Marcos, mas você está doido? Não, é porque se ele tem um crédito de 120 mil e ele tem um saldo devedor de 40 mil, e tem um aumento de 10%, 120 mil mais 10%, ele terá 12 mil reais a mais de crédito. Então aí que o cliente começa a recuperar o dinheiro e aí no final do plano ele tem chance, às vezes, dependendo de como vai ter aumento ao longo dos anos, né, de contrato, ele pode recuperar muito mais dinheiro do que ele pagou. Então no nosso exemplo, se o cliente tem um crédito de 120 mil e um saldo devedor de 40 mil, tem um aumento lá de 10%, ele teria um aumento no crédito dele de 12 mil. E se no saldo devedor é só 40, 10% de 40 mil é 4 mil. Então, num aumento desse, numa pancada dessa, ele já ganharia 8 mil reais. Esses 8 mil ele não vai pagar, é dele. Ele vai pagar somente os 4 que atualizou no saldo devedor. Então, entenda, quando o consórcio tem aumento, o percentual de aumento, gente, é aplicado no crédito e no saldo devedor. E aí encontra-se o novo saldo devedor e divide pelo prazo restante que falta para o cliente pagar. Então tem um aumento na parcela, mas dependendo de como está o saldo devedor naquele momento, ele vai ter mais crédito e vai pagar menos por esse crédito. Então é muito interessante. Ah, Marcos, mas eu tenho uma situação aqui que eu fiz o consórcio e eu fui contemplado agora em maio de 2020 e aí eu não tenho mais crédito porque eu já comprei o meu carro. Eu tenho um cliente que comprou um Onix Joy 0 km em abril de 2020, ele pagou R$ 44.990. Então ele foi contemplado, ele não tem mais crédito. Só que o que aconteceu com o carro dele? Ele vendeu esse carro. Agora, recentemente, ele vendeu por 59 mil. Pagou 44 mil lá em abril de 2020. Então, ele teve aumento no saldo devedor dele, mas ele vendeu o carro e esse carro, olhando o valor do carro e o que ele pagou, ele praticamente zerou as taxas dele em 40 meses. Consórcio é investimento. Se você faz um consórcio e opta, por exemplo, por não ser contemplado, né? No mercado de hoje, com a nossa inflação de hoje, com a nossa taxa Selic de hoje, o cliente está resgatando mais dinheiro do que pagou num plano de consórcio. Bom, espero ter tirado as suas dúvidas com relação a consórcio como investimento
e onde é que está ali benefício de estar aumentando ou não ali o valor da tua parcela e, consequentemente, o valor do seu crédito. Grande abraço e até a próxima!